Vai acontecer durante este mês a vacinação contra a febre aftosa em todo o estado de Mato Grosso. Também é preciso fazer a vacinação contra a brucelose. Nós vamos falar sobre esse assunto porque é o seguinte, todos os estados brasileiros, na verdade, estão se preparando para viver esse momento, né? Todos os estados. Em Mato Grosso, os fiscais reforçam aí as ações principalmente na fronteira aí com a Bolívia, tudo para evitar que a doença volte, né? Porque já teve um momento em que a situação era preocupante. Sobre isso eu vou falar aqui com o presidente da FAMATO. Presidente, bem-vindo ao programa, recebendo aqui o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, Rui Prado. Tudo pronto para o início dessa campanha, presidente? Como é que está essa questão em Mato Grosso? Tudo pronto, isso já é tradicional em nós pecuaristas fazermos estas vacinações, né? Na verdade são duas etapas que a gente faz por ano, uma em maio e a outra em novembro. Então agora no mês de maio, todos os produtores rurais têm que vacinar o seu rebanho até 24 meses, animais que estão novos ainda, recém-nascidos, até 24 meses. São 12 milhões o número de cabeças que serão vacinadas? São 12 milhões, isso é só dos animais até 24 meses. Os animais, todo o rebanho do estado de Mato Grosso é quase 30 milhões, 29,2 milhões de cabeças. E aí sim, todos esses animais serão vacinados lá em novembro. Existe vacina para todo mundo? Como é que está essa questão dos estoques? Houve essa preocupação? Ou o estado já está acostumado a isso e não há esse problema? Não existe esse problema. As vacinas são compradas pelos produtores rurais, então existem os laboratórios que fabricam essas vacinas anualmente. Todos os laboratórios já sabem desta demanda nestes meses, então o produtor rural compra a sua vacina, faz a aplicação desta vacina e é obrigatório comunicar ao órgão de defesa sanitária, que é o INDEA aqui no nosso estado, que foi vacinado o seu rebanho. A não comunicação, inclusive, quero até alertar aqui, apesar que todos nós sabemos, mas a não comunicação da vacinação gera multas e multas pesadas para o produtor rural. Há quantos anos Mato Grosso está livre da febre aftosa? 20 anos, é até um motivo de comemoração. A febre aftosa, ela é uma zoonose, uma doença que está em todo o mundo, quer dizer, todo mundo se preocupa com ela, não que ela esteja em todo mundo. E aqui no estado de Mato Grosso, felizmente, fazem 20 anos que nós não temos nenhum caso de febre aftosa. Portanto, nós somos livres de febre aftosa com vacinação. Esse é um status sanitário que a OE nos concede. Para nós é muito importante esse status sanitário, tanto do ponto de vista dos pecuaristas como dos consumidores. Nós aqui no estado de Mato Grosso consumimos carne de uma maneira tranquila, porque é um alimento saudável, um alimento que está sendo muito bem produzido. As regiões ali fronteiriças, por exemplo, a Bolívia, como é que vai ser tratado? Em alguns anos, o estado, inclusive, a própria FAMATO, doava as vacinas para que os pecuaristas da região de fronteira, no caso da Bolívia, já do lado da Bolívia, fizessem também a vacinação, por conta de que lá não há uma obrigatoriedade. Esse ano também isso se repete? Não, lá existe a obrigatoriedade também. Fazem muitos anos que nós doamos as vacinas para a região de fronteira. Na verdade, quem doa é um fundo de iniciativa privada, da onde faz parte a Acrimate, faz parte... É o FEFA, né? É o FESA, hoje é o FESA. Era o antigo FEFA, hoje é FESA. Você vê que eu estou velho, toda a época do FEFA ainda. Não, mas são fundos importantes para nós, são fundos da iniciativa privada, onde quem faz parte é a FAMATO, a Acrimate, o Vinomate, o Sindifrigo e também o governo, através do INDEA. Então, todos os anos, por demanda daquele país, são produtores carentes lá na Bolívia, e isso nos comove, vamos dizer assim, do ponto de vista de sanidade animal. Então nós doamos essas vacinas com recursos dos produtores de Mato Grosso para nós termos uma segurança maior ali na região de fronteira, que são mais de 700 quilômetros ali. E quantas mil doses serão distribuídas aí pelo FESA? Geralmente nós distribuímos em torno de 120 a 150 mil doses para a Bolívia. Nós já doamos nos últimos 5 anos aí quase R$1 milhão só em vacinas lá para a fronteira, para a área de fronteira ali da Bolívia. A vacinação vai até quando? A vacinação é durante esse mês todo, de maio. Essa é a etapa de maio que a gente chama, o mês Depois, inteiro. a
a notificação, no caso, tem que fazer o registro, né, que foi feita a vacina? Tem que notificar ao depois órgão, da vacinação. Depois da vacinação, nós no mês de temos, junho. No mês de junho, até o dia 10 de junho, nós comunicamos, então, os trabalhos que foram feitos. A orientação da FAMATO nesse instante? A orientação da FAMATO é que todo produtor é obrigado a fazer a vacinação, porque um animal não vacinado que, porventura, possa ter essa doença, vai comprometer o rebanho inteiro do estado de Mato Grosso. Então, é um compromisso muito grande do produtor fazer essa vacina e fazê-la de uma forma eficiente. Presidente, aproveitando a sua presença aqui, os produtos de origem agrícola exportados, hoje eles são isentos, né, do ICMS. A Lei Candir, se não me engano, é que determina isso. E há uma proposta, uma discussão hoje, inclusive defendida pelo líder do governo na Assembleia, o deputado Wilson Santos, de taxar novamente os produtos que serão exportados. Como é que a FAMATO está se posicionando em relação a isso? Nós estamos nos posicionando contrário, mas eu quero ter a oportunidade de explicar aqui, porque os produtos que são para exportação, realmente eles não pagam, eles não são tributados conforme a Lei Candir. É uma lei que existe no nosso país, é uma lei importante quando do desenvolvimento de todo o Brasil, porque não faz sentido exportar impostos. Se o Brasil começar a exportar impostos, ou qualquer outro país, ele perde a competitividade, perde essa oportunidade de mercado que o mundo oferece a todos os países. É importante a geração de emprego, a geração de renda e o saldo positivo na balança comercial. Sim. Mas nem por isso, e aí existe uma inverdade nesse assunto, e eu quero esclarecer aqui, os produtos agropecuários, eles são taxados sim, e eu vou explicar de que forma. Por exemplo, na soja, que é o maior produto que nós temos aqui, que gera mais riqueza aqui no nosso estado, a metade dessa soja ela é ou industrializada aqui no estado de Mato Grosso ou exportada para outros estados. Esta operação ela é tributada com o ICMS. Certo. A outra parte que não gera ICMS diretamente, ela gera ICMS de forma indireta e induzida. E nós fizemos essas contas, viu, Luiz Fernando? Nós contratamos um estudo da Fundação Getúlio Vargas e o IMEA está fazendo esse trabalho para nós também. E esse trabalho é muito claro. O estado de Mato Grosso, para você ter uma noção, ele arrecada de ICMS 7,9 bilhões de reais. Ano. Então essa é a arrecadação de ICMS do estado de Mato Grosso. Quando nós fazemos a conta do ICMS, eu estou falando por enquanto só de ICMS, quando nós fazemos as contas do ICMS, dos produtos agropecuários, e lógico a soja é o que mais impacta nessa conta, de ICMS direto, indireto e induzido, essa soma dá 4 bilhões de reais. Portanto, de ICMS, os produtos agropecuários, eles contribuem, eles pagam mais da metade da arrecadação de ICMS do estado de Mato Grosso. Isso não é pouco, não. E não poderia ser diferente também, até porque tudo tem que pagar imposto, não é isso que eu estou defendendo aqui. Mas tem que ser dito isso, e muitas vezes não é dito. E tem mais. Além dos 4 bilhões de ICMS que os produtos agropecuários arrecadam, sendo um pouco mais da metade da arrecadação do estado de ICMS, a soja, o algodão, o boi contribui ainda também, o óleo diesel com o FETAB. O FETAB hoje, ele é quase 1 bilhão de reais também. Então além daqueles 4 bilhões, já são 5 bilhões. Não é todo da agropecuária, esse 1 bilhão do FETAB, mas 80% dele vem da agropecuária. Mas tem mais ainda. O FEX, hoje, que é discutido aí nos estados, que o governo federal tem que fazer uma compensação aos estados que fazem a exportação, em virtude do tamanho da nossa produção aqui, o Brasil devolve ao estado de Mato Grosso 450 milhões todos os anos, a título de fundo de compensação dos produtos que são exportados. Então a gente já tem a conta de 4 bilhões, mais 1 bilhão estamos arredondando os números, mais claro. 1 bilhão de FETAB, mais quase 500 milhões de FEX, mas tem mais ainda. Quando nós compramos os insumos para fazer a produção agropecuária, e eu estou falando de soja, de milho, de boi, de tudo que existe do ponto de vista agropecuário, nós pagamos mais quase 1 bilhão, são 900 milhões para outros estados a título de ICMS. Então, por conta desse ICMS que nós pagamos por outros estados e nós não podemos compensá-lo
Porque existia uma maneira de compensar. O que você recolhe no outro estado, você se acredita no estado de Mato Grosso. Mas hoje nossas inscrições são diferidas que fala, então nós não nos creditamos desses 900 milhões de um acordo que existe com os governos. Então nós pagamos 4 bilhões de ICMS direto, indireto, induzido, nós pagamos 1 bilhão de FETAB, nós arrecadamos 450 milhões de FECs e mais quase 1 bilhão de ICMS em outros estados. E aí quando a gente vai para a arrecadação total do estado, que é em torno de 10 bilhões, você percebe que dá mais da metade. Então, e eu não estou reclamando, eu estou dizendo que aqui... essa nova taxação vai cair por terra? Essa nova taxação ela não faz sentido, ela não vai gerar, a médio e longo prazo, um conforto para o estado de Mato Grosso. Ao contrário, se nós onerarmos mais a produção, diminui a base de arrecadação, portanto vai diminuir a arrecadação proporcional lá na frente, então ela não faz sentido. Um exemplo disso é a Argentina. Acabamos de ver aí a transição de governo, do governo Kirchner para o governo Macri. A soja, por exemplo, era taxada em mais de 20% lá na Argentina, estava paralisada a economia argentina. O presidente Macri acabou com essa taxação, ela está diminuindo gradativamente essa taxação e a Argentina começa então a sua retomada econômica. Então é um equívoco hoje querer aumentar os impostos num setor que ainda responde positivamente para a economia brasileira, e se aumentar esses impostos, com certeza o setor vai deixar de responder positivamente e aí sim nós vamos entrar com um problema gravíssimo. Então, quem está dizendo isso não é o Rui Prado, que está aqui, o presidente da FAMATO, é os números. Os números falam por si só, os exemplos falam por si só, então nós temos que ter aqui a tranquilidade de discutir os problemas do estado de Mato Grosso, mas não é aumentando impostos que vai resolver as demandas financeiras que o governo, por exemplo, tem. Com certeza. E esse é um assunto importante, por conta disso a gente tratou, por conta da grande audiência da Band em todo o estado de Mato Grosso. São mais de 130 municípios acompanhando o programa nesse momento e onde boa parte da produção acontece. E essa é uma preocupação geral, de toda a classe produtora, que mais um imposto, mais uma taxação venha por aí. De fato, os números, como o senhor apresentou aqui, não mentem. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje e vamos aguardar aí que os números desta campanha de vacinação contra a febre aftosa, essa etapa de maio, sejam de fato positivos e Mato Grosso continue nesse rol de estados livres da febre aftosa. É para isso que nós estamos trabalhando, inclusive a gente ajuda a vacinar também as regiões de índios que têm bovinos, as regiões carentes. É esse nossa intenção de fazer esse trabalho muito bem feito para que a população tenha um alimento de qualidade e que também nós possamos continuar com esse status livre de febre aftosa com vacinação. Legal. Muito obrigado pela sua presença. Eu conversei aqui com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, FAMATO, Rui Prado. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.